Você está aí? Aguarda aí um instantinho porque a gente vai continuar agora, exatamente nesse momento, um pouco mais sobre a função se. É só depois da vinheta. Olá, bem-vindo você, meu querido amigo aluno, bem-vinda você, minha querida amiga aluna, que me pegaram desprevenido. Vamos para a aula número 23 do módulo de planilhas eletrônicas aqui do nosso curso completo de informática para concurso público no YouTube, sendo replicado também no Eu Vou Passar. Essa é a aula número 23. A gente vai continuar falando sobre a função se, só que a gente vai falar sobre a função se de forma mais pesada, de forma mais aprofundada. Não é função se, o que a gente viu na aula passada é o básico da função se, certo? E é o que cai na maioria das provas, sem sombra de dúvidas. A gente pode até enfrentar questões que levem mais conteúdo do que aquilo que a gente viu na aula 22, mas eu acho pouco provável, certo? Então, a aula que a gente vai enfrentar agora é função se mais pesada, função se mais aprofundada. Olha só um detalhe muito interessante. Quem costuma cobrar esse tipo de coisa? Duas bancas têm o costume de cobrar bem função se. Uma, a Sesgran Rio, tá? 2, a Fundação Getúlio Vargas. Sesgran Rio e Fundação Getúlio Vargas gostam de Excel e fazem questões de Excel para arrancar os cabelos dos candidatos, ok? Portanto, se prepara se for fazer uma prova da Sesgran Rio, se prepara se for fazer uma prova da Fundação Getúlio Vargas, ok? Vamos começar aqui, vou tirar meu back, eu já fiz uma planilha aqui atrás para a gente ter uma noçãozinha do que vem por aí, certo? Então, eu tenho os nomes dos alunos e eu tenho as médias desses alunos. E eu quero aqui a situação, do mesmo jeito que a gente fez na aula passada, né? A situação tá aqui e só para rever, óbvio, eu vou lá fazer o seguinte, se a célula B2 for menor do que 7, então você vai escrever a palavra reprovado. Caso contrário, você vai escrever a palavra aprovado. Que maravilha! Pronto, aqui estamos nós com a função se escrita para a linha 2, para o aluno João. Então, o Excel, o que é que o Excel vai fazer aqui? O Excel vai fazer o seguinte, ele vai analisar esse teste, se esse teste for verdadeiro, ele vai apresentar como resposta a palavra reprovado. Se esse teste for falso, ele vai apresentar a palavra aprovado. Bom, B2 é menor do que 7, falso. B2 não é menor do que 7. Portanto, cumpra-se o que está descrito no valor falso, ok? Vai aparecer a palavra aprovado aqui, certo? Vou dar um Enter para a gente ver se realmente é isso. Eu não posso esquecer que eu clico aqui, eu vou dar um Enter. A palavra aprovado apareceu, óbvio que se eu puxar para baixo aqui, eu vou ter 2 aprovados e 4 reprovados, perfeito? Nenhum mistério. Vamos pensar o seguinte, e se eu quisesse, aí é que começa a coisa a ficar bonita, e se eu quisesse que a nossa regra de negócios aqui fosse o seguinte, olha só, se a média do aluno for menor do que 5, ele está reprovado, certo? Se a média do aluno for, por exemplo, maior ou igual a 5, tá errado isso aqui, tá errado, tá, esquece, João, ó, pessoal, besteira eu fiz. Se a média for menor do que 5, o aluno está reprovado, né? Se a média for maior ou igual a 5 e menor que 7, ele está, vamos supor, vamos botar aqui, recuperação. Não está considerado reprovado, mas não está aprovado de cara, certo? E se a nossa média for maior ou igual a 7, ele está aprovado. Então, o que eu tenho aqui são 3 categorias. 3 possibilidades de resposta. Um detalhe engraçado, não esqueça disso jamais. A função se, ela só oferece 2 possibilidades de resposta.
A função se só oferece duas possibilidades de respostas. No caso aqui, eu tenho uma regra de negócios condicional, ou seja, que vai escolher entre três possíveis valores, mas aí o segredo é que é uma condicional de três valores. É uma condicional com três valores, certo? E aí, como é que eu faço para isso funcionar se a função se só tem duas? Acompanhe o raciocínio comigo. Vamos lá. Cadê aqui? Fundo branco, ok. Acompanhe esse raciocínio comigo. Vamos tirar aqui a linha. Eu tenho uma função se, então eu vou começar aqui. Uma função se, que ela tem um teste, seja ele qual for o teste, certo? E aqui eu tenho o valor verdadeiro. O valor que vai ser apresentado caso a função se, né? Deixa eu botar aqui, caso a função se seja verdadeiro, o teste da função se seja verdadeiro. Então, caso esse teste seja verdadeiro, essa aqui vai ser a resposta. Ok. Então, das três possibilidades, eu já contemplei uma resposta. Note, a função se só permite duas. E a gente vai ter aqui o valor falso, né? Aqui a gente vai ter o valor falso, que é o valor que vai aparecer caso o teste dê falso. Essa é a função se natural, ok? Vamos ver a função se com três respostas. Na verdade, não é a função se com três respostas. A lógica está comigo aqui, ó. Função se, nós temos um teste e, por exemplo, um valor verdadeiro, ok? Só que o que acontece? Eu já estou aqui com uma resposta contemplada, tá? Eu preciso mais duas, porque se eu tenho três respostas possíveis, como é o caso do nosso exemplo aqui, eu tenho três respostas possíveis, eu vou precisar de mais duas. Aí eu te pergunto, qual é a função que traz a possibilidade de escolher entre duas respostas? A função se. Então, no valor falso aqui, a gente pode incluir outra função se. Uma função se com outro teste, eu vou chamar aqui de teste 2, que tem um valor verdadeiro 2 e que tem um valor falso 2. Certo? Fecho parênteses e fecho o parênteses aqui. Pronto. Então perceba, tudo isso aqui é o valor falso desse primeiro teste aqui. Certo? Então nós temos o teste. Se o teste der verdadeiro, a resposta é essa. Se o teste der falso, ele vai para cá, para fazer a análise de outro teste. Então, o que a gente tem? Se esse teste for verdadeiro, a resposta é essa aqui. Se esse teste for falso, a resposta é essa aqui. Portanto, para você ter a possibilidade de três respostas, você vai ter que usar duas funções se. A função se principal, que eu não chamaria nem de principal, eu chamaria a função se que vai fazer o primeiro teste, né? É o primeiro teste. Esse primeiro teste permite escolher entre o valor verdadeiro e o valor falso, cujo conteúdo do valor falso vai ser a nova função se. Isso é o que muita gente chama de função se composta. Certo? É uma função se composta ou funções se aninhadas. Esse nome é um nome muito antigo, faz tempo que eu não vejo. Aninhadas. Ou seja, em ninho. Você está fazendo um ninho entre elas. Bom, isso funciona. Funciona e funciona muito bem. A gente vai ver agora na planilha lá com base no nosso material. Quer ver? Eu só quero que você entenda. João, eu posso colocar essa segunda função se no valor verdadeiro? Claro que pode, depende da lógica que você quer aplicar, só depende disso, só depende da lógica que você quer aplicar, certo? Vamos lá, vamos voltar para a nossa planilha e eu vou mudar aqui, atenção, vou apagar e vou fazer o seguinte aqui, se essa célula aqui for menor do que 5, a gente sabe que o cara está automaticamente reprovado. Eu vou botar aqui reprovado abreviado para a gente ter espaço, ok? Não se preocupe não, para não ficar cortando em duas linhas.
Se não, então, se B2 for menor do que 5, já vai aparecer reprovado. Se não, aí a gente já inclui um novo se aqui, certo? Para fazer o outro teste, se B2 for menor do que 7, então ele vai aparecer com a expressão recuperação. Caso contrário, vai aparecer aprovado. Fecho o primeiro parêntese, que na verdade é esse vermelho que está aqui. O próprio Excel já deu para a gente uma dica, né? O parêntese vermelho é o fechamento desse parêntese aqui. E o que eu vou fechar agora em preto, certo? O que eu vou fechar agora em preto, tá aqui, é o fechamento. Esse aqui é o fechamento desse parêntese, ok? Então, o que é que eu tenho nesta função? Explicando aqui, né, basicamente, aqui vamos explicar de forma bem tranquila. O que nós temos é... Desculpa essa caneta aqui. O nosso teste aqui, vamos lá. Se B2 for menor do que 5. Bom, se B2 for menor do que 5, já vai aparecer reprovado. Ok. Se isso for verdade. Se isso for falso, ainda precisa fazer um teste. Então ele vem para cá. Testar se B2 for menor do que 7. Então, mas eu não preciso fazer o teste de se B2 for menor do que 7 e maior ou igual a 5. Não, você não precisa. Por quê? Porque ele só chega a considerar essa parte aqui da função, o Excel só chega a considerar essa parte se isso aqui der falso. Se B2 menor do que 5 der falso. Se B2 menor do que 5 dá falso, é porque eu sei, e o Excel sabe, que B2 é maior ou igual a 5. Então, não precisa se preocupar. Aí, se B2 for menor ou igual a 7, bom, desculpa, se B2 for menor do que 7, se B2 for menor do que 7, se isso for verdadeiro, é sinal que ele é menor do que 7 e maior ou igual a 5, porque ele já chegou nesse teste. Então, vai aparecer recuperação. Se B2 não for menor do que 7, é sinal que ele é maior ou igual a 7. Então, ele vai estar aprovado. Portanto, esta função se é uma função se composta, um se dentro do outro, que permite que a gente tenha 3 respostas, certo? Não esqueça disso, não. O número de funções se sempre será igual ao número de respostas menos 1. Se eu preciso de 8 respostas, eu preciso de 7 funções se. Se eu preciso de 10 respostas, se existe a possibilidade de escolher uma entre 10, eu preciso de 9 funções se. O número de funções se sempre será o número de respostas que eu quero menos 1, ok? Portanto, vamos ver o negócio funcionando? Vamos ver lá o negócio funcionando? Eu vou dar Enter na minha função. E aí vou puxar para baixo aqui, o 10 foi aprovado, o 9... Eita, perdão. O 10 aprovado, o 9 aprovado, óbvio. O 6 e o 6 vão ficar em recuperação. E o restante aqui vai aparecer reprovado. Pronto. A mesma função, uma única função, certo? E se João tirar 2? João tirar 2, a resposta é reprovado. E se João tirar, por exemplo, 5, recuperação. Se João tirar 8, aprovado, mas um 8 não é suficiente para João, porque João merece 10, certo? Então, esta é a função se aninhada. Vamos dar um outro exemplo que pode ser usado, a lógica é a mesma, vai dar o mesmo resultado. É o seguinte, imagina comigo. Se B2 for menor do que 5, ou eu vou botar aqui, ver. Se B2 for maior ou igual a 5. Bom, se B2 for maior ou igual a 5, aí é o quê? Vai ser reprovado? Aprovado vai ser o quê? Não, João. Se B2 for maior ou igual a 5, ainda tem necessidade de 2 respostas. Então, eu vou colocar a função se, a outra, dentro do valor verdadeiro agora. Então, ó, se B2 for menor do que 7, então vai aparecer recuperação.
Se não, se ele não for menor do que 7, certo? É sinal que vai aparecer aprovado. Vou botar aqui aprove, pronto. Fecho esse parênteses, beleza, mas veja só, me acompanha aqui no raciocínio que é importante. Isso, até aqui é o teste. Isso tudo até aqui é o valor verdadeiro. Então eu tenho o teste e tenho o valor verdadeiro. Está faltando o quê? Está faltando o valor falso. E olha qual é o teste. B2 é maior ou igual a 5. Bom, B2 é maior ou igual a 5 se a resposta for sim, se a resposta for verdadeiro. Então, o que vai acontecer? Ele vai fazer o teste que está aqui, ele vai fazer esse novo teste para escolher entre recuperação e aprovado. Ok. Mas se esse nosso primeiro teste aqui, ele der não. Se esse nosso primeiro teste aqui for falso, preciso de mais alguma coisa aqui, não é verdade? Então, o que eu tenho aqui, por esse teste, se B2 for maior ou igual a 5, o cara pode estar em recuperação, pode estar aprovado de acordo com a comparação que eu vou fazer aqui. Agora, se B2 não é maior ou igual a 5, é porque B2 é menor do que 5. Então, o cara está precisando de um outro valor aqui com a última resposta possível. Certo? É isso que está faltando. Pense na lógica. Uma função se ela pode ser escrita de forma perfeita. Sintaticamente falando, o Excel não rejeita certas... Você vai escrever a função sintaticamente correta, o Excel não rejeita. Mas aí o Excel percebe, o Excel não percebe. Você comete erros se você não souber a lógica do que você quer apresentar. Eu queria apresentar isso, eu queria apresentar aquilo, eu queria que tivesse recuperação, reprovado e aprovado. Ok, eu entendo, mas você tem que seguir a lógica. Se eu trocasse a posição de recuperação, aprovado e reprovado aí, um cara que tirasse 10 ia ser considerado reprovado, ou um cara que tirasse 2 ia ser considerado em recuperação. E aí? A função teria sido bem escrita, o Excel estaria aceitando a função, mas a função não tem a lógica, não segue a lógica do modelo de negócio que você quer, certo? Então, eu vou fechar aqui, eu vou colocar aqui o ponto e vírgula, e vou colocar, toda vez acontece isso, reprove, pronto, fecho aspas, fecho os parênteses do primeiro se, acabou-se. Então, o que eu tenho agora, claramente, é um teste. Se a resposta a esse teste for sim, for verdadeiro, ele vem para cá e faz um outro teste. Se a resposta a esse teste for verdadeiro, ele está em recuperação. Se a resposta a esse teste for falso, ele está aprovado. Certo? E se a resposta a esse teste aqui for não, for falso, automaticamente ele está reprovado. Ok? Vou dar Enter. Pronto, claro que nosso amigo João está aprovado, claro, e os demais embaixo vão ficar em suas posições de acordo com os seus valores, isso era de se esperar, certo? Que tipo de pergunta pode cair na prova? Qual tipo de pergunta pode cair na prova? Eu acho que uma pergunta sobre aprovado e reprovado é muito básica. Quer ver o que tipo de pergunta poderia cair na prova com função se, misturando tudo aquilo que a gente já viu agora? Vocês vão adorar essa. Vai ser um sacrifício tremendo, vocês vão adorar. Eu vou preencher a planilha, mas para isso eu vou dar uma pausa aqui para ninguém perder tempo, tá? Então, aguarda aí. Eita, fiz errado, peraí. Agora aí, aguarda aí. Olha só, planilha preenchida rapidinho, vamos brincar com a função aqui. Eu vou escrever esta função para vocês agora, nesse exato momento, certo? Se o máximo de A1 até A3 for menor que a soma de A1 com B2, então a resposta vai ser B3 vezes B4.
Caso contrário, a resposta vai ser C1, vai ser a média, eu vou botar aqui para botar mais bonito, a média em C1 e C4. Pronto. Fecho parênteses, fecho o primeiro parêntese, tudo certo. Olha só, essa é uma função que eu não vou dizer que vi exatamente assim, mas essa é uma função que pode cair para vocês. Pode cair numa prova da SES Gran Rio, pode cair numa prova da Getúlio Vargas, pode cair numa prova de qualquer banco, teoricamente, porque isso é Excel. Se a pergunta fosse sobre calc, se a prova dissesse que apenas o conteúdo é calc, do mesmo jeito, porque o calc vai pedir exatamente isso. É exatamente isso que o calc, que você escreveria no calc. Não faz diferença nenhuma se você está falando de Excel ou de calc nesse caso, certo? Ok. Como resolver uma questão como essa? Como resolver uma função como essa? Bom, a primeira coisa que você vai ter que fazer, eu vou dar um Ctrl C aqui, certo? E vou levar essa minha função para analisar no bloco de notas com a letra maior, certo? Olha só. Por que ele não está salvando essas configurações? Eu fico chateado com isso, que ele não está salvando essas configurações. Deixa eu ver se 28 é o suficiente. Certo. Já temos aqui o suficiente para brincar com vocês, certo? Bom, me acompanha com o seguinte, a primeira coisa que você tem que colocar em mente quando se encontra com uma questão como essa é identificar teste, valor verdadeiro e valor falso. Se você identificar isso, meio caminho andado. Vamos fazer comigo aqui rapidinho, que eu sei que você consegue. Olha só. Da abertura do parêntese inicial. Aí veja só, abre, fecha, tem um ponto e vírgula aqui, mas esse ponto e vírgula está dentro desse parêntese aqui, então não é o que eu quero. Da abertura do parêntese inicial até o ponto e vírgula, isso aqui é o teste. Então, identifiquei o teste, certo? Do ponto e vírgula até o próximo ponto e vírgula, isso aqui é o valor verdadeiro. E do ponto e vírgula, do último ponto e vírgula até o fechamento dos parênteses, isso aqui é o valor falso, certo? Portanto, nós temos os três itens, nós temos os três componentes da função se juntos aqui, facilmente encontráveis, ok? E agora, o que é que eu faço, João? Bom, a resposta vai ser uma dessas duas aqui. Ou a resposta vai ser o que está no valor verdadeiro, ou a resposta vai ser o que está no valor falso. Você vai ter que fazer o cálculo, certo? Agora, perceba, qual das duas você vai escolher? Qual das duas é a certa? Aí você vai ter que fazer, você vai ter que analisar, fazer uma análise do teste. Vamos ver, né? O que é que o teste diz? O teste está perguntando se isso aqui é menor do que isso aqui. Então, vamos dizer assim, o teste é um A é menor do que B? Sim ou não? O máximo de A1 até A3 é menor do que a soma entre A1 e B2? O máximo de A1 até A3 é menor do que a soma entre A1 e B2? Vamos lá, vamos ver se é. O máximo de A1 até A3. Máximo de A1 até A3. Ora, o máximo de A1 até A3 é 30. É o maior valor. Então, a pergunta é, 30 é menor do que a soma de A1 e B2? A1 e B2. 10 mais 40, 50. Pronto. Então, a pergunta é, 30 é menor do que 50? A resposta é verdade, claro, 30 é menor do que 50, né? Bom, se 30 é menor do que 50, então, com certeza, o valor verdadeiro é que me importa. É ele que vai ser a resposta, certo? E quem é o valor verdadeiro? O valor verdadeiro é B3 vezes B4. B3 vezes B4, 50 vezes 20. Quem é 50 vezes 20? É 1000. Então, a resposta dessa função é 1000, certo? Olha só. Espero que o cálculo esteja certo. Ó. Pronto. A resposta, 1000. Ah, João, peraí.
E se por um acaso isso aqui fosse falso? Se por um acaso o máximo, por exemplo, se a gente trocasse aqui o valor de 30 para 80, 80 ser menor do que 50. 80 é menor do que 50? Não. Então daria a média entre C1 e C4, certo? Ó, vamos imaginar aqui, certo? Que em vez de 30, aqui tenha 80, certo? Então, o máximo de A1 até A3 será 80. 80 é menor do que 50, a resposta disso aqui é não, ou se preferir, falso. Ok? Então, o que acontece? Com isso aqui, a gente desconsideraria o valor verdadeiro e a resposta da questão seria o valor falso, que é média entre C1 e C4. A média entre C1 e C4, não é a média entre C1 até C4. Isso aqui não é um dois pontos, isso aqui é um ponto e vírgula, você não pode esquecer, certo? Mas aqui eu tenho a média entre C1 e C4. 50 mais 40, 90, dividido por 2, 45. Então, quando eu trocar esse 30 que está aqui, que está aqui por qualquer valor maior do que 50, eu torno essa proposição falsa, eu torno esse teste falso. E automaticamente o valor que vai aparecer aqui vai deixar de ser 1000 para ser 45, certo? Vamos ver isso? Vou dar Enter. Né? Eu não preciso alterar a função, não preciso, porque a questão não é aqui alterar a função, certo? Então, esse 1000 aqui vai deixar de ser 1000 e passar a ser 45. Quando eu pegar esse 30 e colocar aqui, por exemplo, 60, 62, tá bom, ó, automaticamente. Por quê? Porque o teste ficou falso. Como o teste ficou falso, em vez de considerar o valor verdadeiro, a função passou a considerar o valor falso, certo? E aí? É complicado? Eu acho que não. Acho que você não achou complicado, né? Nas aulas de questões de Excel que vão acompanhar o final desse módulo, a gente vai comentar questões básicas de Excel, mas vai comentar também questões muito pesadas, como essa questão que a gente acabou de ver. Função SI é delicioso, minha gente. Função SI é maravilhoso. A gente vai aprender bastante, vai poder enfrentar questões de nível alto como essa sem chiar. Eu sei que você gostou, eu espero pelo menos que você tenha gostado. A gente faz aqui com o maior prazer para que você goste, para que você não se espante com o que vem por aí, não se espante com essas brincadeirinhas aí que as bancas podem preparar para vocês, ok? Pois é, essa foi a nossa aula número 23, nosso curso completo de informática para concurso módulo 3, o módulo de planilhas eletrônicas, Excel e Calc. Tudo que a gente viu aqui, a gente viu no Excel, mas funciona igual no Calc, então não tem motivo para se preocupar. E a gente se vê, se Deus quiser, na nossa próxima aula. Na nossa próxima aula vamos ver algumas outras ferramentas que podem cair em prova, certo? Ferramenta como atingir meta. A gente vai a partir das próximas aulas, talvez eu veja com vocês outras funções, talvez, eu ainda vou decidir o que eu vou escolher para a próxima aula. Mas eu acredito ter visto as funções que mais caem, tá? Mas se eu vier a ver outras funções, a gente na próxima aula vai saber. Mas eu quero mostrar para vocês ainda ferramentas como rastrear precedentes, atingir meta, ferramentas de filtragem, e, claro, gráficos, porque também cai em prova. A gente está terminando a aula de Excel, o curso, o módulo de Excel e Calc está terminando. Já já a gente chega nele no final dele e aí só responder questão e partir para o abraço, tá? Um abraço, muito obrigado mais uma vez pela sua paciência. Até a nossa próxima aula.